Olá pessoal, tudo bem? O Everton Santiago falando. Hoje vai ser um vídeo muito especial que a gente vai aprender a fazer a paginação utilizando o Get, tá? Então essa já é a terceira ou quarta vez que eu gravo esse vídeo por problemas técnicos, mas vamos lá, a gente não desiste não, viu? Bora lá pro vídeo então. Aqui eu vou abordar algumas coisas mais técnicas, tá? Umas coisas mais avançadas, porque o começo já deu a pegar bastante coisa. Se você não assistiu às aulas anteriores, recomendo que assista, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é desfazer só esses breakpoints que a gente aprendeu a aula anterior, tá? Desfiz, beleza. Aqui no Create, né? Eu tô no post aqui ainda. Adiciona aí, por favor, que acabei esquecendo, que todo método post, ele retorna um create, assim, ó, tá? Aí você abre aspas, coloca uma barra, que pode pôr barra ou não, aqui tanto faz, aqui qualquer coisa que você pode digitar aqui, só para identificar. E eu gosto de pôr aqui o mesmo nome aqui, ó, da classe, tá? Salvou, beleza. Então, só adiciona aí. Por quê? Porque esse daqui, ele fala, ó, é o status 201, que é o status de post, né? Que é o status de create. Beleza? Que é o retorno que ele faz aqui no .NET. Lembrando que para isso aqui, você conseguir escrever isso, né? Para o .NET puxar, reconhecer, você precisa adicionar daqui, ó, Active Result, tá? Se eu apagar ele, ó, apaguei ele, ele já reclama aqui, tá? Então, precisa adicionar isso daqui para poder fazer o create e o status code. E no get é o OK. É assim que se chama mesmo, tá? Então vamos lá, só para adiantar, ó, vou copiar tudo aqui. A gente vai refazer, tá? Fazer bem rapidinho aqui. Então, ó, primeiro que a gente quer é o get. Beleza, get. Aqui o nome a gente quer, ó, get task pagination. Beleza? O retorno aqui eu vou deixar em branco, que a gente não sabe ainda, tá? Tá, beleza. Aqui eu vou usar, porque a gente vai fazer o login, né? A gente precisa fazer o login do usuário e pegar o user ID. Então, é aqui a gente vai usar. Beleza? Aí, aqui agora, daqui por diante, a gente não vai usar aqui. Então, vamos deletar. E tudo isso daqui a gente deleta. E aqui embaixo, que eu comentei, a gente usa um OK. Aqui. E aqui, deleta aqui. O OK, ele pode ser vazio dessa maneira, ou ele pode colocar algum valor aqui dentro, que a gente vai colocar, logicamente, tá? Então, aqui no controle vai ficar, por enquanto, dessa maneira. E aqui, ó, a gente vai apagar, que não vai ser o body, que nem aqui, ó, vai ser o query. Então, toda vez que for post, a gente usa o body. E toda vez que for get, a gente usa o query. Tá aqui, query. Tá. Aqui a gente já vai fazer, os DTO de paginação para chamar o query, os filtros, tudo que é necessário, tá? Logo, logo você vai entender aí. Então, para começar aqui, a gente vai vir nos repositórios, vai vir em task repositórios. Aí a gente vai criar aqui, ó, a gente vai dar um enter. Eu vou copiar e colar aqui para ficar mais fácil. O que a gente fez? A gente criou uma classe, tá? Com o nome aqui, ó, get task pagination. Mesmo nome que a gente colocou aqui, ó, tá? Esses padrão aqui é eu que costumo fazer para ficar mais fácil de entender, tá? Mas se quiser seguir, pode seguir, fica à vontade. Aí, aqui usa o string user_id, que da onde que ele vai vir? Ele vai vir daqui, ó, esse user_id. Aí aqui cria uma variável chamada tasks, no plural, porque ele vai retornar uma lista, tá? Então, coloca um await, um context. A gente já vai ver aqui da onde que está vindo esse context. Então, task e da onde que você quer que pega, tá? Então, vamos começar daqui, ó. Esse contexto, onde que ele está vindo? Está vindo lá de cima, ó. Se eu parar o mouse aqui em cima, nessa base, ó, ele está pegando aqui, ó, no global repositório. Então, se eu clicar aqui no global repositório, ó, ele está puxando aqui, ó. É esse carinha que a gente está usando lá.
Por que isso? Porque daqui, ó, está usando como injeção de dependência, tá? Então, tudo que está aqui nesse arquivo, eu posso usar aqui nesse arquivo também. Para ficar mais fácil ainda, que nem que eu te falei que agora aqui é umas coisas um pouco mais avançado, a gente não vai usar aqui, nesse caso aqui, não vai usar o construtor dessa maneira aqui, ó. A gente vai usar o construtor, ó, separar o mouse aqui em cima, dessa maneira aqui, ó, construtor primário que chama aqui, ó, tá? Então, o que que eu fiz aqui, ó? É a mesma coisa. Deixa eu apertar, ó, aqui em cima. Repara como que aqui vai mudar, ó, aqui em cima. E aqui vai sumir. Então, vamos lá, o mouse aqui em cima. Usar construtor primário. E ele gera aqui, dessa maneira, aqui, ó. Então, o que que ele fez? Ele adicionou, aqui é o construtor aqui. Então, na verdade, ele adicionou o contexto aqui, né? E o contexto aqui. Por que que ele adicionou aqui, ó? Se a gente for lá no global e adicionar aqui também, ó. Deixa eu fazer tudo um padrão só, né? Que é o construtor primário. Aqui que ele fez, ó. Isso daqui, deixa eu salvar. Isso daqui é a mesma coisa do que isso daqui. E aquele T é a entidade. Nem que ele falou aqui, ó. Separar o mouse aqui em cima, ó. O T é task entidade. Então, o que eu coloquei aqui, ele se transforma, né? O T é como se fosse tipo um N do TypeScript, né? Ele se transforma em qualquer coisa. Tá? Então, é daqui da onde que veio. É muito importante saber isso tudo. Deixa eu salvar aqui o arquivo. Para que quando você puder fazer aí customização, alguma coisa, você já está ciente. Então, pegando esse raciocínio aqui do construtor, eu vou pegar aqui também, ó, um of work. Vou vir aqui, ó, parar o mouse aqui em cima. Também vou fazer o mesmo esquema, ó. Aqui ele adicionou 2, ao invés de 1. Deixa eu fazer assim, talvez para vocês visualizar melhor. Tá vendo? Deixa eu apertar Ctrl S, vamos ver se ele vai formatar. Não formatou. Então assim, só uma visualização melhor. Tá vendo? De vez ele colocou um só, ele colocou 2. E chamou a injeção de dependência aqui. Beleza? E aqui, ó, um detalhe. Aqui ele não precisa chamar porque ele está chamando aqui qualquer coisa, né? Então isso daqui a gente não precisa, tanto que aqui, ó, tá 0 referências. Então isso daqui nada é a mesma coisa, tá? Então pagamos. Vamos ver agora aqui, ó, a gente consertou aqui. E vamos ver aqui, aqui também a gente consertou. Esse daqui, deixa eu ver se está sendo usado em algum lugar. Acredito que não. Ó, só está sendo usado aqui, então daqui vai embora. E toda vez que tiver aqui assim, ó, a gente apaga. Ah, um detalhe aqui. Repara que quando que a gente vai fazer o construtor primário, né, essas variáveis que a gente criou aqui, eles já vão criar o valor. Então, o que está aqui é como se fosse assim, ó, copia aqui e cola aqui. Ele vai reclamar porque ele fala assim, mas da onde está vindo isso daqui? Que vai vir aqui do construtor primário. Então, deixa eu apertar o Ctrl S. Deixa eu fazer aqui. Primário. Beleza. Beleza, então é assim que funciona. Vou deixar aqui para melhor visualização. Dessa maneira assim. Salvei. Oi, pessoal, fiz o corte aqui no vídeo porque a gente consegue melhorar esse código aqui, tá? Então, eu ainda não falei, ou vou falar no vídeo, né? Que eu gravei vários vídeos, eu não lembro. Mas eu vou reforçar aqui. Nunca evita deixar aqui, ó, que ele tem um tipo, uma variável tem um tipo e ele pode ser nulo. Então, esse negócio de deixar falar que é nulo, evita, tá? Por quê? Porque ó, eu vou fazer um monte de coisa no código para tratar esse nulo, e é uma dor de cabeça, e é muito chato. O código fica muito longo e às vezes fica confuso de entender. Que nem aqui, ó, eu coloquei o construtor primário agora, então essa variável aqui, ele vai ter um valor, né, que já está falando aqui. Aí eu tiro que ele é nulo, e aqui está falando que agora esse daqui, ele pode ser nulo. Olha como que é confuso, é complicado, sabe? Então a gente tira esse nulo aqui. Beleza, melhorou. E aqui embaixo agora,
que a gente fala, ó, que ó, esse valor, se esse valor for nulo, né, colocar esse valor aqui, olha como que é complicado. Então a gente simplesmente agora, por causa que ele já vai receber esse valor aqui, a gente apaga tudo, ó, e deixa assim, tá? Salvamos e pronto. Aí você faz essa alteração aí, por favor. Uma outra coisa aqui, ó, também está sugerindo que é uma boa, realmente. A gente para o mouse aqui em cima, ó, ele fala tornar esse campo somente leitura, ó. Então a gente pega e ele realmente só vai ler, ele não vai fazer mais nada além disso, tá? Então é questão de desempenho também. Ele só vai poder ler, não vai poder editar, que realmente é o que a gente está falando aqui, ó. Você só vai pegar ele, né? Você vai get, vai obter só as informações. Você não tem o que deixa eu pegar um DTO aqui, ó. Olha lá, ele não tem o set, que é para setar as informações. Então ele só vai ser leitura, que tem apenas o get. Beleza? Então é isso. Continua com o vídeo aí, tá? Continua com o vídeo aí então, pessoal. Valeu, obrigado. E aqui, como que eu falei anteriormente, não precisa. Aí aqui no controle, a gente vai fazer a mesma coisa aqui também, ó. Repare que aqui ele vai adicionar a mesma coisa do que aqui, ó. Ele vai adicionar dessa maneira assim, tá? Então, pegando aqui, adicionei, ele adicionou aqui. Salvamos. Ok. Aqui no Alt. Mesma coisa aqui, ó. Aqui no Alt Ctrl, vai ver que ele tem bastante coisa para adicionar como construtor, tá? Eu gosto de deixar assim para melhor visualização. Aí, salvamos. Beleza, aí, ó. Ficou bem melhor. Então, voltando aqui no repositório. Então, a gente pode ver aqui, ó, que agora esse content que a gente criou é vindo daqui, porque eu sei disso que se eu tirar aqui agora, ele vai reclamar, porque ele está puxando aqui no construtor e dentro daqui ele está falando, está puxando uma entidade aqui com o construtor. Então agora está fazendo muito mais sentido, tá vendo como que a organização é muito melhor, né? E daqui ele está puxando aqui esse primário, beleza? Então é isso que a gente puxa lá. Então a gente puxa uma variável só para usar no projeto todo. Isso que é estrutura de projeto, né? Que aqui no caso é estrutura de camadas. Tá? Que tudo isso daqui depende de uma, que vai depender de outra, e outra, e outra, e outra. E assim por diante. Então agora você já sabe de onde que vem isso daqui, que é do contexto, né? Que a raiz dele, na verdade, é daqui, ó. Desse contexto aqui, ó. Ele pega desse contexto, tá? E a gente está usando esse task aqui. Beleza? Aí, usando esse task, o Array para fazer um filtro, né? De onde eu quero esse filtro? Então eu quero que as tasks, todas as tasks, eu quero que apareça todas as task ID que seja igual ao ID do usuário. E eu quero uma lista, ele retorna uma lista. Um detalhe muito importante que também tem que ficar muito atento, que sempre quando vai buscar na tabela e tem uma lista, né? Aqui, ó, sync, que se eu fizer desse jeito, ó, ele parou de reclamar. Porém, é um jeito errado, que ele vai ter que buscar na tabela, vai ter que fazer o filtro, ele vai ter que aguardar, né? O retorno do servidor, da resposta. Então, aqui é sempre async, aqui, ó, dessa maneira. Com isso, a gente precisa adicionar esse async aqui. E também, se tem o await, se tem async await, tem a task. Porque a task que vai ser responsável pela essa busca aqui, ó. Lembrando que essa task não tem nada a ver com essa palavra aqui, ó, de tasks, tá? Aqui pode ser clientes, produtos, pode ser qualquer entidade, é que o nome realmente é parecido aqui. E aqui sempre vai continuar task. Então aqui pode ser clientes entidade, produtos entidades, e aqui continua sendo a task ainda. Então voltando aqui, colocar um await. Então beleza, então
repetindo bem rapidamente, ó. Tem a sync? Tem. É uma coisa que tem que guardar? Tem. Então é o await. Colocar a sync aqui, await, beleza. Vai consumindo no banco de dados? Vai. Então tem que adicionar a task aqui, tá? Um outro detalhe aqui pra gente continuar. Se você tiver em dúvida com esse retorno aqui, que tem que pôr um retorno, ó, é só apagar aqui. Ele vai reclamar aqui, ó, para com o mouse aqui em cima e correção rápida, corrigir o retorno. Ele vai puxar automaticamente. Apenas aqui no repositório a gente tem essa vantagem aí, tá? Mas se você tiver com dúvida, você só para o mouse aqui em cima, ó, desse retorno que você quer, você para o mouse aqui em cima e copia aqui, ó, é o mesmo retorno que apareceu lá. Então você copiou e abriu, fecha, aí colou. Beleza? Salvou. O próximo passo agora é copiar e jogar na interface. Aqui, ó, nessa interface aqui, ó, da task. Então clicamos aqui, enter, colou e ponto e vírgula. Salvou. Agora a gente vai lá no controller, tá aqui em cima, task controller. A gente vai vir aqui, var tasks plural, porque é uma lista, né? Então a gente coloca of work, ponto, task repositório, ponto, get task pagination, beleza? Ponto e vírgula. Ah, aqui ele tá reclamando o quê, ó? Ele tá reclamando que a gente não colocou a propriedade aqui, ó. User ID, da onde que vem? Desse carinha aqui. Colocamos, salvamos, beleza. Se a gente pegar, colocar o retorno aqui, ó. Deixa eu colocar ele embaixo do try, aqui. E paramos o mouse aqui em cima. Tá meio estranho isso, né? Por quê? Porque aqui, ó, você lembra que aqui que a gente conversei, bati o martelo aqui, que realmente ele tem um await. E toda vez que você vê aqui, ó, tem um task, ele precisa do await, ele precisa esperar aqui também, né? Então a gente coloca await. Lembrando que se não tivesse aqui, ó, ele estaria reclamando aqui, ó, esse assim, né? Então você para com o mouse aqui em cima e corrigir, retornar aqui. Ou você pode escrever aqui também. Então agora é sempre bom você verificar isso e sempre ficar bastante alerta, porque sem isso o código não ia funcionar, tá? Aí se a gente parar o mouse aqui em cima agora, então ele vai voltar uma lista com entidades. Então aqui eu copio e colo aqui. Aqui não precisa, pago. O mouse aqui em cima, importar entidades, beleza. Salvamos. Aqui está reclamando agora que tem que ter a query, tá? Por enquanto eu vou apagar aqui, só para fazer o teste se realmente está retornando as tasks do nosso usuário que a gente vai logar aqui, tá? Então, fazer aqui o debug. Executou com sucesso, a gente coloca /swagger, a gente vai vir aqui login, try, eu já tenho um login assim com esse usuário, então você faz o login, copia o token, aqui, se você quiser você pode copiar essa frase inteira aqui, ó, essa linha toda, copiar, deixar no arquivo e ir usando várias vezes para não precisar fazer esse login aqui e etc, né? Que facilita. Aí a gente vem aqui, ó, esse aqui foi onde que a gente criou o get. Então a gente executa e aqui tá o retorno do mesmo usuário, ó, C27. Tá? Vamos ver se é isso mesmo lá no banco de dados. Vamos abrir o Debeaver. Então a gente abriu o Debeaver aqui no nosso banco aqui do curso, tabelas. Opa, tabelas aqui. E o usuário, vamos ver se o usuário é o que a gente faz, ó, é o C27, é o usuário user, foi o que eu loguei, tá certinho. Então, a gente voltar aqui, ó, em tasks, da vez cliques, dados. Você pode ver aqui que a gente tem, ó, 4 do
C27. E tem de um outro usuário aqui. Então tá puxando só apenas esse 4. Vamos ver lá se tá tudo ok mesmo. 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. Se você tiver com dúvida aqui, tiver com muitos dados aqui, né? Você vem aqui, ó, nessa barrinha aqui de cima, eu não consigo dar mais um aqui, tá? Então a gente coloca o U, ele já vai puxar esse U de user, tá? Você clica aqui 2 vezes, sinal de igual, espaço, uma aspa simples, outra aspa simples. Dentro dela, a gente vai colocar aqui, ó, esse ID que a gente copiou, colou e dá um Enter. Você viu que sumiu os outros 2 aqui que são de outro usuário. Então a gente fez um filtro aqui na tabela do banco de dados dessa maneira aqui no Debeaver, que é bem simples e rápido, tá? Então aqui ele realmente retorna 4 itens. Então, para voltar lá do jeito que estava antes, a gente seleciona, deleta e tem que apertar Enter. Beleza? Agora ele voltou aqui. Então, seguindo. Então, esse daqui é um jeito que não pode fazer um get, porque pode vir 50 tasks, 100, 200, 1000, pode vir infinitas. E isso daqui acaba deixando, se você puxar tudo isso de dados, acaba deixando a aplicação bem lenta. Algumas vezes pode até crashar, né, fechar a aplicação e ter uma experiência horrível para o usuário, tá? Então, para resolver isso, é necessário fazer a paginação. Então, agora a gente vai lá na paginação, com o código da paginação. Eu vou copiar e colar o código para ficar mais fácil e mais rápido para vocês entenderem, tá? Então, o primeiro item, a gente vai vir aqui, ó, vamos criar o DTO, que vocês entendem melhor ainda, tá? Então, vai vir global, DTO, né? Que a gente vai criar aqui. Então, copiei o arquivo, colei aqui, ó. Lembrando que eu vou deixar aí no GitHub, se você quiser pausar o vídeo e copiar e colar copiar o código, né? Também é uma boa opção, mas se tiver com dúvida, você vai no link aí do GitHub e acessa aí para você ver os dados que tá aqui, tá? Então, assim que eu finalizar essa aula, talvez seja mais do que uma de paginação, eu posto aí o link, tá? Na última aula, provavelmente. Então, vamos lá. A gente criou um DTO com esse nome. Ó, tem um T aqui, ó. Então, sempre vai usar várias vezes, tá? No global. Vai usar várias vezes, porque vai ser várias entidades. Então, daqui é um padrão, né? E ele vai ter o total de página, o total de itens, né? Que aqui no nosso caso foi 4. A página que está atualmente. Aqui é quantos itens por página que vai aparecer. Quero 2 por página, 3 por página, né? E aqui é uma informação mais para o front-end, se vai ter a próxima página ou não. Então, se aqui colocou assim, ó, uma página, né? Realmente vai ter uma próxima página, provavelmente, né? Então, aqui fica verdadeiro. Então, se eu colocar na página 4, vamos supor, e na página 5 não tem nada, então aqui vai aparecer, a próxima página é falso. Se você chamar, vai funcionar, porém vai vir branco, né? Então, aqui é colocado como falso automaticamente e o front-end já vai ver que é falso, então ele nem vai sinalizar que tem uma próxima página para o usuário clicar. E aqui é uma lista que vai retornar a lista, que é aqueles 4 tasks que vai retornar aqui. Então é um formatinho padrão aqui, tá bom? Um detalhe muito importante, mas eu vou explicar isso certinho mais para frente, é que existe 3 formas de declarar listas aqui no .NET, tá? Então, a primeira é uma tipagem que é assim, dessa maneira. A outra é dessa maneira aqui. E a terceira e última é assim, tá? Então, são esses 3 tipos que eu vou explicar mais para frente aí detalhadamente, beleza? Seguindo, retornando aqui. Agora a gente continua na pasta DTO, só que a gente vai vir aqui na pasta Tasks, tá? E eu vou copiar esse arquivo aqui. Copiei, lembrando que vai estar o link aí na descrição do GitHub, se você não conseguir copiar aqui. Tá? O que esse daqui faz? Ele é a página corrente, que é a página atual, né?
E aqui é o número de itens por página. E aqui é o reverso, se eu quero crescente ou decrescente, né? Ele vai colocar essa ordem aqui da lista, tá? A gente vai fazer a ordenação daqui a pouco em outro DTO, só que esse DTO aqui, ele é o padrão. Toda lista tem a página corrente, né? A página atual e o número por páginas e se é crescente e decrescente. Então, esse daqui coloquei separado, né? Esse arquivo e no outro arquivo, aonde que tem a ordenação por data, por título, né? Nem todas as listas têm data, por exemplo, né? Então, é uma coisa customizada que eu deixei separado. Então, aqui é um enum que a gente usou. Nesse enum, a gente pode usar essas duas opções, somente essas duas opções, tá? Decrescente e crescente. Porém, você pode adicionar quantos você quiser aqui. Só colocar vírgula, enter e adicionar a palavra que você quiser, tá? Aqui no caso, a gente só vai precisar de 2, mas você pode ficar à vontade aí. Um detalhe muito importante é que aqui no enum, o programa ele reconhece aqui como 0 e aqui como 1. Ele não reconhece como string. Se tiver mais, né, se tivesse mais strings aqui, opções, seria 2, 3, 4 e assim por diante. E como que faz para ele reconhecer como texto, né? Você tem que colocar essa anotação aqui, ó. Colocando essa anotação, ele vai reconhecer aqui como texto. O Swagger ele vai mostrar esse texto aqui, ó. Não vai mostrar 0 e 1, tá? Mas se a gente retirar isso daqui, ele vai mostrar 0 e 1. Lembrando que se a gente tirar aqui, ó, você vai ter que importar, tá vendo? Ó? Importar isso daqui para ele reconhecer. Uma coisa muito importante é sempre declarar toda variável com valor. Aqui, já que é o número inteiro, ele vai vir 0. Se eu deixar aqui assim, ó, ele vai vir 0. Mas eu quero realmente esse número 1, esse número 10. Aqui, esse enum, ele sabe que vai ser um ou outro, né? Mas eu quero declarar que eu quero o decrescente, tá? Então, sempre declara um valor aqui, tá? Eu vou martelar isso daí na sua cabeça algumas vezes. Eu já martelei anteriormente, né? Porque é muito importante. E agora, o próximo arquivo é aqui, nessa pasta ainda, task, DTO, task. Colei. Agora sim é a ordenação. Eu coloquei o enum aqui primeiro. Deixa eu colocar ele lá embaixo, que nem que eu fiz no outro arquivo. Tanto faz a ordem aqui, tá? Mas de preferência deixar em primeira posição, já que é o nome do arquivo que está aqui, ó, tá? Mesmo nome que está aqui, deixa essa classe em primeiro, que faz mais sentido a organização. Então aqui é a ordenação. Então a gente pode ordenar, vamos pegar lá o banco de dados aqui. Então ele pode ordenar por data update, pode ordenar por descrição, por título, né? Então isso que é ordenação. Ele faz a lista a partir da ordem que você quiser, né? Aqui no caso eu coloquei como começar como data create. Aqui eu fiz o enum igualzinho do outro. Aqui, ó, fiz o enum igualzinho. Aqui no caso a gente usou só 2, né? Precisa só de 2. E aqui também, repetindo, ó, coloquei valor. Normalmente você vai ver muito assim, ó, principalmente em string, tá? Aí essa variável ela pode ser string ou nulo. Mas toda vez você vai ter que declarar se essa variável for nulo, tem que fazer isso, se não for, fazer aquilo. É muito chato e desgastante e já teve muitas aplicações que quebrou por causa disso, que eu não declarei o que acontece se ela não for nulo, tá? Então, para resolver isso, a gente coloca aqui no .NET, string vazia. Você pode também fazer dessa maneira, mas não é recomendado aqui no .NET. Não é uma boa prática deixar desse jeito aqui. Então, o ideal sempre, quando quer string, é deixar dessa maneira, se você quiser que ela seja vazia, né? Que seja nula, entre aspas, né? Mas ela não vai vir nula, vai vir como uma string. Salvando aqui. Então, beleza. Aqui, então, é uma ordenação por data.
E aqui é uma pesquisa de título que a gente vai colocar lá. Então o usuário vai colocar o nome do título e vai puxar a pesquisa certinho, tá? Beleza? Agora sim que a gente já entendeu o DTO, já sabe o que vai ter aqui no código, né? O que vai precisar para fazer tudo isso acontecer. A gente vai vir aqui na task repositório. Aí tem esse carinha aqui que a gente criou para teste. Vamos apagar ele. 2 enters aqui, colamos. A gente criou com o mesmo nome aqui, tá? E aqui os 2 DTO que eu mostrei para vocês. E user ID que a gente já vai usar lá no controller, vai passar aqui. E aqui, ó, é onde que eu já vou explicar os 3 tipos, as 3 formas de trabalhar com lista aqui no .NET. Então vamos lá, pessoal, explicar aqui as 3 formas aqui no .NET para manipular lista. Então a primeira seria essa, a segunda essa daqui e a terceira essa daqui. Vou começar pela primeira, que é o que a gente vai usar aqui nos filtros, né, que a gente vai fazer. Ele não possui dados, então quando declara ela aqui, ó, tá vendo? Quando declara ela, ele não possui dados. Se eu parar o mouse aqui em cima, tem a tipagem dele aqui, ó. E quando que eu faço o filtro, que nem aqui eu quero ordenar por título, né? Ele não executa nada. Então ele só escreve, só fica lá na memória que precisa tudo. Aí depois, no final, aí sim ele executa a lista. Tá vendo aqui, ó? Que é o tipo list, que é esse último tipo aqui, tá? Então isso daqui tem essa característica aqui, não possui dados e não executa nada. Seguindo, o próximo é esse daqui, ó. Ele sim possui dados, né? Que seria essa, a gente puxou essa lista aqui, ó, que já tem os dados, né? Ó, list, já tem todos os dados que a gente fez aqui. Então, ele sim possui os dados. E quando que ele vai fazer tipo ordenação ou outra coisa que você precisa, ele não executa nada também. Então, esse daqui não executa nada e esse daqui também não executa nada. Porém, esse tem dados e esse daqui não tem dados. E na hora que executa a lista, ele executa uma lista aqui também, ó, executa a lista final, tá? A diferença é que aqui também, ó, quando não tem dados, tem que ser um async, para ele puxar, esperar, verificar, né? E quando que ele tem dados, né, ele não é async, ele só vai reorganizar, né, a lista. Essa lista aqui só vai reorganizar, tirar o que precisa e fazer o que tem que fazer, né? Então, esse daqui é outra diferença também. E a terceira e última é a list, tá? Então, a list, ele realmente possui os dados, lógico, né? Possui os dados. E cada coisa que eu faço aqui, ele executa, sim, uma nova lista. Então, isso para um desempenho é horrível se você precisar fazer um filtro. Que nem que a gente vai colocar aqui, ó, o tanto de filtros, ó. Na lista, para fazer por listas, né? Que nem esse tipo aqui, list, é horrível, não é indicado, tá? E o mais indicado aí nesse caso seria esse daqui, que ele vai fazer todo o processo aqui, também lá aqui dentro dessa classe que a gente vai fazer, tem outros processos também que tem que fazer. Aí no final que ele vai gerar a lista dele é assim, ó. Beleza? Imagina se fazer tudo isso aqui nesse tipo de list. Ia ser totalmente inviável, tá? Porque cada coisinha ele vai gerar uma lista nova, vai fazer processamento de novo e etc. Beleza? Então é muito importante saber essa diferença aqui. Repare que esse tipagem aqui também, ó, a gente usou nessa paginação do TTO aqui, ó, a gente usou aqui, ó, nessa paginação, por quê? Porque aqui ele vai vir uma lista, né, com o valor, né, com a entidade, porém, você nunca deve mandar a entidade para o usuário, né? Então aqui a gente vai receber a lista com dados e depois vai modificar ele com a tipagem correta que a gente quer. Beleza? Então agora deu para entender uma visão clara dos 3 modelos de lista aqui no .NET.
Aí, aqui ficou vermelho, só parar o mouse em cima e corrigir rápido. Pronto.